Bom dia, boa tarde a todos e todos. Então, talvez você tá vendo e perguntando como é que eu vou comparar essas proporções, porcentagens dos diferentes dados que eu estou observando. Então, quando olhamos para um gráfico, como essa que observamos faz pouco tempo, das formas dos vasos das três tradições cerâmicas, destaca quase de imediata para nós uma diferença aqui na porcentagem das formas restritivas em cerâmica guarita e axinim. Porque essas barras aqui estão mais elevadas do que formas de vaso irrestritiva. E além disso, no axinim, observa essas que estão no vertical. Então, se pergunta, como que eu posso comparar essas de alguma forma mais, talvez, rigorosa, mais matemática? Eu posso conversar e escrever sobre essa diferença de porcentagem. Mas também eu posso estar considerando como seria se eu tivesse tudo junto. O que seria aqui se eu fizesse uma combinação de todos os vasilhames? Se eu olhar para todos eles, o que isso seria? Porque se eu olhasse para todas as minhas amostras, isso daria uma aproximação do que seria normal, média das coisas. Então, podemos fazer isso usando esses dados. E o que nós temos como nossa melhor estimativa dessa distribuição média é gráfica do total. Então, daí, o que se pode fazer numa discussão é pensar que é que está diferente ao normal. Em que direção? Para mais ou menos porcentagem. Então, aquelas coisas que observamos no gráfico antes estão todos aqui ainda. Estamos ainda observando essas diferenças. Que na forma restritiva, aqui em azul, a melhor estimativa da média está abaixo do que a forma dos vasos no guarita e axinim. E no axinim, a forma vertical está maior. Então, essa representação do total é uma maneira de ajudar um pouquinho a substanciar a nossa discussão. E, claro, nunca vai ser perfeito, gente. É o que é. Mas como que a gente chegou nessa total? Então, esse total, a gente voltou para a mesma base que levou à produção dos gráficos de porcentagem. Tudo sai da frequência. Então, nosso cálculo de porcentagens estão calculados em cima das frequências e sempre. Então, para ter o total aqui, que está aqui, que veio através essas porcentagens aqui, eu tive que ter uma total em que eu peguei os vasos restritivos do paredão, mais do guarita, mais do axinim, para ter um total. E eu peguei todos os vasos, o total, e tem um total aqui. Então, esse valor 349 dividido pelo total dos casos é que levou é igual a 37%. Então, é esse 37% que é a nossa melhor noção do normal, que está sendo comparado com os valores do axinim e guarita, que estão elevados em comparação. E vocês que estão familiares com dados
vão dizer, mas tem uma diferença em quantos fragmentos você tem das diferentes coisas. Você tem muito mais fragmentos do paredão do que do Guarita-Chinim. Então, talvez essa coisa não tá bem representada. Gente, a gente nunca vai ter igual número de fragmentos. Então, nesse momento, o melhor estimativo que temos é a soma de todos. Apesar de ter uma diferença tão grande em quantos fragmentos tem entre Paredão e Guarita. Se a gente estamos pensando numa população total de todos os vasos produzidos em tal região, em tal intervalo de tempo, o nosso melhor estimativo são os dados que nós temos aqui nesse momento. Então, é assim que a gente consegue começar a fazer essas comparações entre as porcentagens que estamos visualizando de uma maneira um pouco mais detalhada.